Bom, pessoal, é, boa tarde primeiro, né? Voltamos às remotas, né? Mas por pouco tempo, né, Rafael? Não se anime muito não, por pouco tempo a gente volta de novo ao presencial. Ei, pessoal, mas é brincadeira. Pessoal, é o seguinte, eu vou dar só uma pequena revisão de história, certo? Vai cair aqueles três primeiros capítulos, né? O primeiro tema. Então, o primeiro capítulo seria a instauração da República, não é isso? A gente sabe que no Brasil, esses movimentos, tipo abolição da escravidão, proclamação da República, dentre outros, eles só aconteceram por uma vontade da elite brasileira, por uma vontade daqueles que são responsáveis pela passagem da ideologia para a maioria da população, entendeu? Porque a maioria da população ela não participou diretamente desses movimentos. A maioria da população ele não teve uma participação, a população como na Revolução Russa, por exemplo, a população participou, não participou. Aquilo ali era a elite dominante da época que queria mudar. Então o Estado absolutista de Dom Pedro II, né, queriam tirar aquela corte para que a elite brasileira dominasse. Quer dizer, a intenção da proclamação da República não foi de melhorar a vida da população, e sim melhorar a vida da classe dominante no Brasil naquela época, né? Porque com a República, Dom Pedro não teria tanto poder, o presidente não teria tanto poder, porque existia uma Constituição, né? Teria a Câmara, o Senado, e aí teria como controlar. E a elite dominante teria como aumentar seu poder, né? Teria como enriquecer mais às custas do Estado, das benevolências do Estado, tá certo? Então isso aí não foi para beneficiar a população não participou disso. E outra coisa, e a proclamação da República, ela só só aconteceu porque os militares deram apoio. Porque se os militares não tivessem dado um apoio, aquilo ali não teria dado certo de maneira nenhuma, certo? Então nós temos o primeiro governo provisório, Deodoro da Fonseca, que vai de 1889 a 1891. Então ele destaca aqui, você pode destacar no governo de Deodoro da Fonseca, né? A emissão de papel moeda e a concessão de empréstimos para a abertura de novas empresas, né? Isso aí ele emitiu papel moeda, isso aí vai gerar inflação, tá certo? No caso, Rui Barbosa era o ministro encarregado disso aí, né? O ministro da economia, vamos dizer, da época, né? Isso tem consequências desastrosas para a economia, né? Para o Brasil. Como disse aqui, descontrole financeiro e inflação, né? Desvalorização da moeda e especulação da bolsa de valor. Por quê? Porque se você imprime papel moeda sem lastro, tá certo? É um dinheiro frio, ok? Se você emite muito papel moeda, é um dinheiro frio, beleza? Quer dizer, o dinheiro não tem lastro, porque para cada real você tem que imprimir a mesma quantidade em dólar ou em ouro, tá certo? Se você não tiver dólar e ouro, você não pode imprimir papel moeda dessa maneira, ok? Em seguida tem o quê? Constituição de 1891, tá certo? A Constituição de 1891, o governo provisório convoca, né, a Assembleia Constituinte, ok? Que elegeu o presidente da República, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, e para o vice-presidente, Marechal Deodoro Floriano Peixoto. Floriano era o vice na chapa de Prudente de Moraes. Mas Floriano, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, né? Por quê? Porque houve problemas, né? No caso do estado de sítio decretado pelo governo, ok? Em função de atritos com parte da elite dominante, Deodoro sai e Floriano Peixoto assume. Diferentemente de Floriano Peixoto, de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto era um cara linha dura, era aquele camarada das Forças Armadas que era linha dura, né? Ele era conhecido como Marechal de Ferro, né? Houve alguns descontentamentos no governo de Floriano Peixoto, né? Floriano ele adotou medidas de combate à inflação, né?
além de promover ações de cunho popular, como a aprovação da lei de construção de casas populares e a diminuição do preço dos aluguéis residenciais. Apesar disso, seu governo sofreu forte oposição política e chegou inclusive a ameaçar a estabilidade da República. Por que forte oposição política? Porque qualquer governo que tenha um caráter mais popular, que direcione a maior parte dos seus recursos para os mais pobres, qualquer governo, né, ele tende a ter uma aversão ou uma oposição por parte da elite, que a elite é que quer se beneficiar. A elite quer se beneficiar para ter o povo, para que possa fazer favor para o povo e ter o povo na mão dele para votar nos candidatos dele. É o que acontecia nas oligarquias no Brasil, a gente sabe disso. O tempo dos coronéis, etc. É o que acontecia, era isso. Então o benefício vem para mim e eu cedo aos pobres. Por exemplo, na cerca do Nordeste, os poços, onde é construído poço? Onde é que é o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contas Secas, perfurava os poços? Nas fazendas dos políticos. Quando você queria água, um sertanejo daquele não tinha água, ele ia buscar água na carroça com burro, ia buscar na fazenda desse coronel. Consequentemente, o que é que acontecia? O coronel, ele devia favor ao coronel. Se ele não votasse no candidato do coronel, se ele fosse contra o coronel, ele não tinha onde buscar água para ele. Entenderam como é que funciona? Funcionava a política no Brasil? Funcionava. E ainda funciona parte dessa política. As pessoas, ainda tem pessoas esclarecidas que ainda votam assim, por um favor, por uma coisinha, por uma migalha, entendeu? Por um aperto de mão, não, porque fulano é meu amigo, ele entrou na minha casa. Olha, muita gente se engana, né? Mas era assim que a política funcionava. E boa parte dela, no interior, principalmente, do Nordeste, a gente tem muito que funciona dessa maneira, tá certo? Então houve duas revoltas da Armada, atento para esse detalhe das revoltas da Armada, né? A Revolução Federalista e a oligarquia, né? A questão da política dos governadores e a questão do café no governo da Primeira República. Qual a importância que teve o café nos primeiros governos da República, né? Você tinha os barões do café, ok? A questão da borracha da Amazônia também é um caso quando se começou a explorar o látex na Amazônia, né? Que daí teve uma guerra, né? Um exército, os seringueiros, né? Não foi o Brasil, com o exército boliviano e para terminar esse conflito, o Brasil terminou comprando o estado do Acre, que era território, ao governo da Bolívia, tá certo? Para acabar com esses conflitos, ok? O segundo ponto, ou o segundo capítulo, se diz os conflitos sociais, né? Logo no início do século, a questão das fábricas, né? A questão da urbanização do Brasil. Você teve em pouco tempo, você tem uma leva de imigrantes vindo para o Brasil. Isso sem falar nos escravos, que deixaram os escravos cenários, os escravos foram para a cidade. Principalmente no Rio de Janeiro, você tem aquele processo de favelização da periferia do Rio de Janeiro, primeiro depois os escravos, depois os trabalhadores e os imigrantes que vieram para trabalhar no Brasil. Então você tem esse processo de urbanização nas principais cidades brasileiras no início do século XX de maneira muito rápida, sem a cidade estar preparada. A partir daí, o que nós temos são os conflitos, né? O operariado ele se une e começa a reivindicar. Você tem lutas do operário reivindicando melhores condições de trabalho, jornada de trabalho, melhores salários, ou então um salário mínimo, que ele pudesse sustentar a sua família, né? Isso é o que a gente chama de movimentos sociais urbanos ou movimento operário, tá certo? Isso só vai ser resolvido no primeiro governo de Getúlio Vargas, né? É o que vai ser resolvido esse problema na década de 30. Com a CLT, consolidação das leis do trabalho, né? Que vai organizar sindicato, organizar jornada de trabalho, salário, tá certo? Por trabalhador, entendeu? Vai organizar a vida do trabalhador, vai organizar o trabalho no Brasil. Até hoje a CLT a gente usa, com pequenas alterações, mas essa base da CLT ainda é do governo de Vargas ainda, né? Essa parte organizacional das leis do trabalho no Brasil, tá certo?
Movimentos interessantes que você, desses movimentos, desses conflitos sociais, a revolta da chibata, a revolta da vacina, né? Primeiro a revolta da vacina, né? Quando se revoltaram, quiseram vacinar a população se revoltou. Depois a revolta da chibata, né? Em função dos castigos utilizados na marinha, né? Que eram chibatadas nos marinheiros, né? Os castigos utilizados na marinha, e os marinheiros se revoltaram com aquilo, uma parte dele, tá certo? Os movimentos sociais rurais, né? A questão de Canudos, de Antônio Conselheiro, o conflito que destruiu Arraial, e a Revolução do Contestado, lá na região sul, tá certo? Então é bom vocês atentarem, dar uma lidinha ali, Revolução de Canudos, a Revolução do Contestado, né? Que essas revoluções, você tem os movimentos sociais urbanos e os movimentos sociais rurais. Então vocês deem uma atentada, que aqui no livro tem cangaço e tem o movimento contestado, tem Canudos e também tem o cangaço. Não se esqueçam que o movimento, né, do cangaço foi um movimento social rural. Esses cangaceiros, normalmente, quase 100% desses cangaceiros, eles eram oriundos de famílias rurais, famílias que viviam no Nordeste. Muitas vezes viviam sob a injustiça dos senhores de terra do Nordeste, dos grandes coronéis. Então viviam na miséria, na fome, na dificuldade, né? E para conseguir uma migalha, tinha que servir de tapete para esses coronéis. Isso gera uma revolta em alguns, tá certo? Que entram para o cangaço. Então vão engrossar as fileiras do cangaço. E esse cangaço é um movimento, né, apesar de ter muita mistificação, mas era um movimento de revolta contra as condições da população de maneira geral, da população sertaneja, do sertanejo que morava no sertão, tá certo? Contra essa elite dominante, né, que tirava até o pouco que o sertanejo tinha, tá certo? O terceiro e último capítulo, nós falamos o quê? Do fim da República Oligárquica, né? A questão do movimento tenentista, que surge o movimento no Exército no meio dos tenentes. Vocês se lembram que eu citei para vocês a questão dos 18 do Forte? Você lembra 18 do Forte, saem armados do Forte Copacabana em direção ao Palácio do Presidente, né? E só um fica vivo, ok? Os 17 morrem em troca de tiros. Movimento tenentista, sai revoltado, 17, né? Contra as tropas do governo, diga aí, né? A questão ainda, em 1924, houve uma nova revolução tenentista. A questão da coluna Prestes, né? Revolução de 1924 e a coluna Prestes. Vocês se lembram da coluna Prestes, né? De Luiz Carlos Prestes, que percorreu esse sertão do Brasil aí afora, atrás de apoio, e acabou não conseguindo. A maior parte dos soldados, uns desistiram, outros morreram. Luiz Carlos Prestes acaba fugindo para a Rússia. Lá ele conhece Olga, que é uma judia alemã, casa e tenta voltar para o Brasil para conseguir esse movimento, achando que no Brasil ele vai ter a mesma revolução que a Rússia fez, a Revolução de 17, né, a Revolução Bolchevique. Ele vai tentar no Brasil e acha que vai ter apoio popular. Não tem, acaba sendo preso, ele é esposa, e a esposa dele é deportada, é entregue à Gestapo alemã, que é a polícia secreta de Hitler, por Getúlio Vargas, e morre no campo de concentração. Olga, é a mulher de Luiz Carlos Prestes, certo? Apenas para a gente ilustrar, né? Então, na década de 20, você tem o crescimento da industrialização, né, e a crise oligárquica, porque está surgindo outra classe de burguês, que é o industrial. Ele não faz parte da aristocracia, ele não é aristocrata, né, não é um barão de café, que tem desde o Império, não é, né? Ele vai ser industrial, capital industrial, tá certo? Muitas vezes esse capital industrial vai ser oriundo da cafeicultura.
Mas o modo de pensar, ele se modifica. Então essa república velha, oligárquica, né? Ela está com os dias contados, essa república velha. Ela tem os dias contados porque a própria política não aguenta mais essa manutenção de privilégios entre os entes da aristocracia, porque o povo já começa a reivindicar outras coisas. Quer dizer, os movimentos sociais urbanos eles aumentam, os movimentos sociais rurais eles aumentam, e eles exigem uma resposta de quem governa, e a resposta não vai vir dessa oligarquia, não vai vir dessa aristocracia rural, preconceituosa, escravocrata, que veio da época ainda do final do Império de Dom Pedro II, tá certo? Então ela vai vir o quê? Ela vai vir, esse Estado novo, ele vai vir com Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas nem é paulista nem é mineiro, é gaúcho. E ele acaba ganhando, evidentemente, apoiado por uma parte dessa oligarquia, mas ele acaba ganhando, mas o governo dele ele direciona para organizar a classe trabalhadora, que é a maior parte da população desse país, é a classe trabalhadora. E é por isso que ele se perpetua 15 anos no poder, Getúlio Vargas, porque ele tem apoio da classe trabalhadora, ele tem apoio também das Forças Armadas, tá certo? Né? A gente tem essa revolução de 30 anos do governo de Getúlio, né? Vocês sabem, a revolução de 30, que queriam derrubar, mas não conseguiram, porque o problema do Brasil é que a população nunca apoiou o movimento, nunca apoiou mudança. A população do Brasil é o seguinte: gasolina chega a R$20 e o camarada reclama, subiu a R$20. Bota aí R$100 no meu tanque aí agora, porque não dá mais, já está R$20 agora. Você está entendendo? Quer dizer, só reclama na hora, mas ninguém vai para a rua. Ninguém vai para a rua para encher quarteirões, paratando, ninguém vai, a multidão de gente no país inteiro para dizer ninguém aguenta mais esses aumentos de gasolina, ninguém vai. Todo mundo só fala particularmente, mas não se articula, tá ok? Nós temos que ver também a questão do modernismo, né? Semana de Arte Moderna de 1922, no finalzinho ele fala alguma coisa, né? É justamente um período de mudança, daquela questão da quebra da Bolsa de Nova York e tal, há uma mudança geral no mundo, entendeu? As prioridades vão ser outras e a economia vai mudar. Com isso vai mudar o modo de pensar das pessoas, vai mudar a maneira de como elas atuam no setor privado, os meios e os modos de produção, eles vão se modificar, né? Vão eleger outras prioridades, ok, pessoal? Então, por isso era a revisão que eu tinha para vocês, para dar uma gerada, e espero que vocês saiam bem, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.